Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, estou começando mais um vídeo no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Deixa seu like também para ajudar o meu canal a crescer. E vamos começar mais um vídeo hoje. Eu vou gravar para vocês algumas perguntinhas que vocês me fizeram, né? Tanto em algumas postagens minhas, quanto em vídeos no meu Instagram. Eu meio que juntei todas as perguntas aqui para ler e responder para vocês, tá bom? E se você não me segue no Instagram, vou deixar ele aqui embaixo. Eu sempre esqueço de colocar meu Instagram aqui, gente. Não sei porquê. Mas me sigam lá, tá bom? E vamos começar o vídeo de hoje. A primeira pergunta. Fala o que fizeram com as coisas que tinham no Brasil e se venderam a casa. Bom, as nossas coisas do Brasil, tipo móveis e coisas do tipo, nós vendemos, né? Que foi o dinheiro que a gente usou para vir para cá. Tanto para pagar passagem, quanto para, enfim, para trazer mesmo, né? Os euros para cá. E a nossa casa a gente não vendeu, tá? A nossa casa tá alugada. E a gente não quis vender. Eu acho que eu contei isso no meu vídeo passado, se eu não me engano. Acho que eu entrei em alguns detalhes sobre. Mas é isso, a casa tá lá bonitinha, só esperando a gente voltar. Próxima pergunta. Quais documentos precisa para dar entrada na residência? Quem fez a pergunta foi a Thaís, já conversei com ela algumas vezes no Instagram. Beijão, Thaís. Olha, eu não sei exatamente porque a gente ainda não deu entrada em nada do tipo. A gente só fez a manifestação de interesse. E daí eles pedem vários documentos. Eles pedem comprovante de residência, pede comprovante de renda, né? Então você tem que mostrar ou o extrato seu bancário ou o contrato de trabalho. Se eu não me engano, eles pedem os dois, na verdade. Enfim, tem um monte de outros documentos que eu não me lembro agora, porque a gente fez a manifestação há muito tempo atrás. Tem quase um ano que a gente tá aqui, né? Então faz bastante tempo. E eu acredito que na residência eles vão pedir o mesmo documento, né? Vão não, né? Porque a gente não vai estar aqui mais. Mas eu acho que eles costumam pedir os mesmos documentos. Agora, se você for vir com algum visto, eu acho que isso muda um pouco. Eu não sei, o ideal é se informar no site do CEF, porque lá com certeza vai estar bem detalhado isso, tá? Próxima pergunta, infelizmente eu cortei o começo da pergunta, então eu não vou ler a primeira parte, mas a pessoa perguntou qual é a minha cidade e se eu estou gostando de morar aqui. Abraços. Um abraço pra você também, um abraço. Mandei um beijo e falei abraço. E a cidade que a gente tá é Aveiro, eu acho que eu não comentei muito, né, pra vocês sobre. E a gente tá em Nariz, que é dentro de Aveiro, é tipo como se fosse um bairro de Aveiro, né? E, cara, Aveiro é legalzinho, é um lugar bem gostoso, é um lugar bem tranquilo. Tem lugares mais movimentados, só que no geral é bem tranquilo, assim, não tem muito trânsito, não tem muita bagunça. Então, quem gosta de lugar tranquilo, com certeza vai gostar daqui. Agora, Nariz, especificamente, que é onde a gente tá, é um lugar que eu não me adaptei muito, porque não tem absolutamente nada aqui. Não tem transporte público, não tem mercado perto, nada. Então, eu não gostei muito por conta disso. O lado bom daqui é que é bem pertinho de onde o Patrick trabalha. Então, esses dias que a gente tá sem carro, que a gente já vendeu o carro, o Patrick tá conseguindo trabalhar a pé, o que é muito bom. Mas, no geral, aqui não tem muita coisa. Aqui em Nariz. Mas Aveiro é legal. Quanto dinheiro você levou em euro, fora as despesas? E se foi suficiente? E quanto eu acho ideal para um casal levar? Um casal sem filhos. Olha, a gente não trouxe muito. Eu não vou falar, porque eu não quero influenciar ninguém. Tomo muito cuidado com tudo que eu vou falar aqui no YouTube, porque não é todo mundo que sabe ouvir tudo, entendeu? Então eu tomo muito cuidado. Mas a gente não trouxe muito dinheiro, só que no nosso caso específico, a gente já tinha uma casa para ficar, né? Então a gente, de cara, não ia precisar se preocupar com arrendamento, com nada. Era se preocupar em comprar o carro e manter a gente durante o mês, tipo, fazer compra, se precisar ir no médico, se precisar alguma coisa assim. Então, a gente não trouxe muito, tá? Mas, se foi suficiente, né? Foi, graças a Deus. E quanto que eu acho ideal um casal sem filhos trazer? Olha, sem filhos, eu diria que no mínimo... Eu também não quero ser irresponsável e falar um valor que não bate com a realidade. Mas eu acho que no mínimo 10 mil euros. No mínimo. Mas a dica que eu dou é, pesquise canais do YouTube que falam sobre valores, porque eles normalmente têm uma conta bem detalhada. Se eu não me engano, o Portugaiano postou um vídeo sobre isso. Então dá uma olhadinha lá, não sei se vocês conhecem, mas é bem bacana o canal dele. Ele fez um vídeo recentemente falando sobre isso, então eu acho que esse tipo de pessoa tem mais credibilidade para falar sobre o assunto, porque, gente, sinceramente, eu não sei. Por isso que eu falo, não se baseie em mim, porque a minha realidade foi diferente, entendeu? Por isso que eu tomo cuidado com as coisas que eu vou falar aqui, porque eu sei que a minha realidade foi um pouco diferente. E é isso. Próxima pergunta. Quais foram os motivos que fizeram vocês quererem voltar para o Brasil e como era o trabalho da gente aqui em Portugal, se era tranquilo? Então, a gente tem um vídeo, né? A gente não, eu. Tem um vídeo que eu expliquei bem detalhadamente por que a gente resolveu voltar. Vou deixar linkado aqui nos comentários. Assiste lá para você tirar essa dúvida.
E em relação ao trabalho, eu não cheguei a trabalhar aqui, eu tive bastante dificuldade para achar emprego. Primeiro porque a Laura ficou comigo, né, no começo, aí quando eu consegui colocar ela na creche, teve o tempo de adaptação dela, e depois do tempo de adaptação dela, quando eu comecei a procurar emprego, o meu horário não estava batendo com o horário do Patrick, e a gente só tem um carro, só ele dirige, então eu precisava bater com o horário dele. Aí eu tentei procurar emprego mais perto daqui onde eu moro, que eu conseguiria ir a pé, não consegui nada. Tentei na minha área, né, que era o que eu já fazia no Brasil, que é dar aula de inglês, não consegui nada também, infelizmente. Tentei outras fábricas, porque o Patrick trabalha em fábrica, então eu tentei mandar currículo em algumas outras fábricas, e daí o Patrick provavelmente iria junto, a gente ia trabalhar junto, não teria problema de locomoção. E também não consegui, porque eles alegavam que não tinha vaga para mulheres e que só ia abrir no começo do ano. Só que aí no começo do ano, no caso agora que a gente está, a gente já está voltando para o Brasil, então não faz sentido mais eu procurar emprego, obviamente. Mas do Patrick é um trabalho bem puxado. Ele trabalha fazendo laminação de pá eólica. Não sei se vocês já viram. Dá um Google aí, pesquisa pá eólica para vocês verem o tamanho. Então ele trabalha lixando aquilo, ele pinta, ele inverniza, sei lá, ele faz um monte de coisa na pá que eu nem sei dizer. Mas é um trabalho bem pesado, assim, bem puxado. E além disso, para piorar, ele ainda trabalha à noite, trabalha 12 horas e trabalha final de semana. Então, acho que dá para imaginar que realmente é bem pesado. Próxima pergunta. Vocês tiveram muitas barreiras em Portugal? Digo no sentido de ser brasileiro e existir xenofobia. Cara, barreiras, assim... Mais ou menos. O Patrick passou por vários momentos de preconceito no trabalho dele. Ele percebia que o chefe pegava muito mais o pé dele. E isso não foi uma vez só, não foi com uma pessoa só, com um chefe só. Ele ouviu algumas palavras meio baixas, enfim... E foi bem complicado quando a gente foi tirar também alguns documentos. Aconteceram acho que umas 2 ou 3 vezes que a pessoa que atendeu a gente também não foi muito bacana. E aquele negócio, né? Uma coisa que eu gosto de deixar claro. Eu até recebi isso num comentário de algum vídeo meu, que eu não lembro qual, da pessoa falando que a gente confunde sinceridade com grosseria. E não, gente, a gente não confunde sinceridade com grosseria. Os portugueses, de uma forma geral, eles são bem diretos nas respostas. Eles não ficam enrolando. A gente que é brasileiro, a gente gosta de responder com jeitinho, para não magoar e tal. E eles não são assim, e não tem problema nenhum, né? Depois que você chega aqui, você acostuma e é normal, não tem problema mesmo. Eu até acho legal isso, né? A pessoa ser realmente direta. Você gosta? Gosto. Não gosta? Não gosto. Você vai? Não vou. Isso é muito bom. Só que alguns são grosseiros. E realmente você percebe que é uma grosseria... diferente, assim, você vê que a pessoa não trata os outros assim, mas trata você desse jeito, sabe? E é óbvio, gente, não é todo mundo, né? Existem portugueses maravilhosos, eu conheço portugueses maravilhosos que eu vou levar pro resto da minha vida. Mas eu ouvi, sim, alguns comentários, algumas coisas, mas é aquele negócio, cara. Gente ruim, gente que é preconceituosa, né? Tem em todo lugar do mundo e com tudo quanto é tipo de coisa, né? Tem gente que tem preconceito de cor de pele... de trabalho e do país que a pessoa veio. E o que eu penso você não pode deixar isso te abalar, tá? Porque quando uma pessoa é preconceituosa, isso diz mais a respeito dela do que de você. Porque a gente só entrega aquilo que a gente tem, entendeu? Eu não vou ficar xingando ou tratando mal uma pessoa só porque ela é de um país diferente do meu e ela tá morando no meu país, tipo... Não faz sentido, entendeu? Não tem por que eu fazer isso. Muito pelo contrário, eu vou desejar que ela seja abençoada, que meu país realmente proporcione aquilo que ela tanto deseja, né? Porque eu vou sentir, na verdade, honrada, né? Tipo, caraca, a pessoa saiu lá do país dela e ela escolheu o meu pra morar, que incrível. Mas é claro que não é todo mundo assim, mas você tem que ser bem resolvido, sabe? E não se importar com isso. Próxima pergunta, se a gente pretende em algum momento da nossa vida ir para um outro país... ir morar em algum outro país ou voltar para Portugal. E não. Até porque eu acho que se fosse pra gente ir para algum outro país um dia, a gente nem iria sair daqui, porque acaba sendo mais fácil, né? Você emigrar para algum outro país, tendo os documentos de Portugal, do que você tendo só os documentos do Brasil. Mas, enfim, não é uma coisa que a gente pensa, não é uma coisa que a gente tem vontade. A gente tinha vontade, a gente conheceu, viveu a experiência e é isso. A gente não pretende voltar, nem voltar para cá para morar. E nem ir para um outro país. Mas é aquele negócio, né, gente? Não sei o dia de amanhã, não sei a Júlia daqui 5 anos como que ela vai estar. O Patrick nunca queria sair do Brasil, mas nunca.
e ele resolveu vir pra cá. Então, assim, tudo pode acontecer. Pode ser que um dia a gente vá, não sei. Mas não é algo que está nos nossos planos, definitivamente. A gente tem muitos planos, mas todos são dentro do Brasil. A gente não tem planos para outro país, não. Próxima pergunta. Por que vocês não ficaram um pouco mais em Portugal e foram embora tão cedo? Então, a partir do momento que a gente percebeu o que a gente queria para a nossa vida, né? Quais eram realmente nossos sonhos, quais eram nossos planos, que a gente já tinha uma boa noção, né? Mas só vivendo aqui para a gente realmente ter certeza de que não era a vida que a gente queria, pra gente não fazia mais sentido ficar mais tempo aqui, sabe? Não tinha um motivo pra, não, mas eu vou ficar mais tempo. Porque a gente já sabia o que queria. Então, se o que a gente queria estava no Brasil, faz mais sentido a gente voltar, entendeu? E pra gente não foi pouco tempo, o tempo que a gente ficou, pra gente foi suficiente, eu diria assim. Eu digo que a gente viveu nesses últimos meses muito mais do que a gente já viveu a vida inteira lá no Brasil. Então, foi muito importante. A gente esperou, como eu disse no outro vídeo, né? A gente esperou a gente estabilizar mais ou menos aqui, né? Ter uma vida, realmente ter uma rotina, ver como que era a vida aqui pra gente tomar essa decisão. Então, a gente já teve essa noção. Então, pra gente não fazia sentido ficar mais tempo aqui. Cara, essa pergunta eu achei muito interessante e importante. Como vocês lidam com a sensação de derrota em ter que voltar para o Brasil? E qual foi a reação dos amigos e da família quando disseram que iam voltar? Cara, em relação a essa sensação de derrota, eu entendo a pergunta, apesar de eu nunca ter sentido isso, porque eu já escutei várias pessoas falando isso, né? Por algum motivo, as pessoas têm essa sensação de que você voltou pro seu país, então você é derrotado. E não tem nada a ver, cara. Só o fato de você ter saído da sua zona de conforto, você ter tentado, você já é um vitorioso, entendeu? Você não pode se considerar derrotado jamais, entendeu? Ninguém nem teria direito de falar isso pra você, porque é muito difícil. Então, você tentou, cara, maravilha, vai ser uma experiência que você vai levar pro resto da sua vida. Se um dia você tiver a oportunidade e quiser emigrar para algum outro país, você já sabe como é. Você já tem uma bagagem, você já tem uma experiência. Então, assim, é incrível. Não se sinta mal por causa disso. Até porque tem dois motivos para uma pessoa voltar pro Brasil, né? Ou porque aconteceu alguma coisa aqui em Portugal, por exemplo, e você precisou voltar, mas você não queria, e aí tem essa sensação de derrota, do tipo, poxa, não deu certo. Nesse caso, se planeja e volta pra cá um dia. Fala que a sua volta pro Brasil é temporária, porque se realmente é o que você quer, você vai lutar por isso. Você não tem que se sentir mal, entendeu? Agora, se você tá voltando pro Brasil, igual é o nosso caso, que você realmente quer voltar, você prefere morar lá, você gostava mais da sua vida lá, sei lá, você decidiu que a sua vida faz mais sentido lá, por exemplo, aí você tem que se sentir menos derrotado ainda, porque você passou pelo que você tinha que passar e só por isso você conseguiu decidir o que você quer, né? Eu, antes de vir pra cá, eu tinha muitas dúvidas sobre o que eu queria da minha vida, o que eu queria ser e não sei o quê, e vontade de conhecer outro país, mas ao mesmo tempo tinha medo. Eu quebrei tudo isso e hoje eu posso dizer que eu quero morar no Brasil porque eu tive essa experiência. Se eu não tivesse tido essa experiência, provavelmente eu estaria lá no Brasil ainda pensando, ai, caraca, se eu tivesse tido a oportunidade de ir para outro país um dia. Eu ia ficar vendo pessoas irem para outro país e ia falar, nossa, eu queria tanto e eu nunca fui. Então hoje eu sei como que é. Então não se sinta derrotado, só por você ter tentado, você já é vitorioso. Agora, em relação a comentários da família e dos amigos, a gente chegou a receber uns comentários assim, tipo, a gente sabia que um dia vocês iam voltar. Mas não foi num tom de maldade nem nada, é porque, como eu falei pra vocês, gente, a gente sempre gostou do Brasil e a gente sempre foi muito ligado à nossa família, ao estilo de vida de lá, então muitas pessoas já imaginavam que a gente pudesse não se adaptar tão bem aqui e a gente em nenhum momento levou como ofensa. Até a gente pensou, né? Falou, caramba, mano, faz sentido a gente voltar. Mas, no geral, assim, todo mundo apoiaram demais, demais, demais mesmo. Foram todos maravilhosos, estão todos felizes pra gente voltar. A gente em nenhum momento se sentiu mal, né? Ou com medo de falar pra ninguém, porque a gente teve bastante apoio e, como eu falei, nós somos bem resolvidos com a nossa decisão, a gente já tem a nossa certeza, então não tem porque a gente se sentir mal ou com vergonha de nada, não. Próxima pergunta. Na sua opinião, Portugal ainda está valendo a pena em 2023? Estamos nos organizando para ir, mas tenho muito medo, pois vejo pessoas falando muito bem do país e outras falando muito mal. Qual é a sua opinião sobre isso? Abraços. Vamos lá. Para dizer se vale a pena ou não, só vivendo para saber. Essa é uma verdade. Eu não posso responder por outras pessoas. O fato é que você tem que ter bem definido por que você está vindo para cá, quais são os seus objetivos aqui. Entendeu? Se você só vier porque tá todo mundo vindo, que é legal, que tá cheio de brasileiro, que lá é fácil, porque dá para entrar sem visto e não sei o quê, cara,
desacelera, porque pode ser que você não dê certo aqui. Pode ser que não vale a pena pra você. Eu tenho um vídeo que eu falo mais ou menos sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui nos comentários também. Mas basicamente vai depender da vida que você tinha no Brasil, da vida que você espera ter em Portugal e de qualquer realidade daqui. Né? Portugal tem muita segurança, você tem depois que você tirar sua documentação aqui, né? Que demora, isso é bom deixar claro, demora bastante. Você tem oportunidade de ir para outros países da Europa. Você tem sim um poder de compra um pouco maior do que do Brasil, bem maior do que o Brasil em alguns casos, né? Dependendo do que. Mas também tem alguns pontos que talvez para você, esses pontos positivos, colocando na balança, não vale a pena. Se você tem já uma vida muito estável no Brasil, você tem uma casa própria, você é muito apegado à família, você gosta muito do seu emprego, você não se dá bem em trabalho pesado. Você tem que analisar isso aqui. Você vai vir para cá para trabalhar onde? Será que realmente você está disposto a trabalhar com qualquer coisa, a morar em qualquer lugar? Porque quando eu falo isso, gente, eu não tô menosprezando, é porque quando você é imigrante, você tá chegando no país, você não vai ter muito como escolher, entendeu? Diferente do português que já nasceu aqui, já tem casa própria, ou já, sei lá, tem uma reserva de dinheiro, consegue comprar uma casa, ele já tem um diploma, ele consegue trabalhar na área, consegue trabalhar em outros países, então é muito diferente. A vida do imigrante aqui é muito difícil. Esse é fato, eu acho que não tem nenhum imigrante que vem pra cá e fala que a vida é super fácil. Inclusive, eu conheço pessoas que vieram do Brasil, têm cidadania portuguesa e enfrentam um monte de barreira, porque você está começando a vida do zero, entendeu? Até você se estabelecer, até você ser alguém, entre várias aspas, tá? Isso leva um tempo, então você tem que estar disposto a tudo isso. Mas, principalmente, eu acho que o principal de tudo é qual é o seu objetivo vindo para Portugal. Tem muita gente que sai do Brasil porque quer sair do Brasil, sonha em sair do Brasil e não tá nem aí, vem pra cá, só que não consegue se adaptar com o clima, não consegue se adaptar com a cultura, porque é diferente, cara. Não é porque o país fala a mesma língua que a sua que vai ser tudo igual, porque não é totalmente diferente do Brasil. Você tá vindo pra cá, esquece Brasil, você tá em um outro país, uma outra cultura, um outro jeito, que eu não tô falando que é ruim, mas é diferente. Então, você tem que pensar nisso. Você tá vindo pra cá porque você gosta do estilo europeu e tal, eu gosto do clima, eu gosto do jeito das pessoas, ou não, você tá vindo pra cá porque o seu objetivo é ter um passaporte europeu e não tem outra forma de você ter um passaporte europeu. Ou então você tá vindo pra cá porque você quer conhecer, quer ter uma experiência, quer saber como é que é. Não sei. Dependendo do seu objetivo, eu falo, vale a pena. Não tô falando que vai ser fácil, mas pode ser que vale a pena pra você. Mas, dependendo de qual for o seu objetivo, pode ser que um outro país seja melhor pra você. Aí eu não sei, né? Você vai ter que pesquisar bastante e chegar a essa conclusão de forma racional. Não leva o emocional em conta. Isso eu já falei em vários vídeos meus. Não leva o emocional em conta. Ah, mas eu gosto. Ah, mas vai ser legal. Não. Pensa sempre com a razão e coloca bastante os pontos negativos na balança. Não porque só tem ponto negativo, mas é porque quando você chega naquele baque, o ponto negativo é o que vai pesar mais. Não vai pesar o poder de compra, não vai pesar a segurança, não. As coisas ruins vão pesar mais. No começo, pelo menos, né? Até você se adaptar. Por quê? Eram coisas que você não tinha no Brasil, que você não estava acostumado. Então, vai parecer, a sensação que dá é que tem mais coisas ruins do que boas. Então, você tem que ser muito forte e muito planejamento e muita certeza daquilo que você quer para não se arrepender. Próxima pergunta: qual foi o seu planejamento para voltar para o Brasil em relação à moradia, emprego e o lado financeiro? Foi bem mais fácil do que para vir para cá, com certeza, porque o que pegou mais pra gente foi a questão financeira, né? Porque quando você vem pra cá, você investe muito dinheiro. Até porque o euro, gente, é muito mais valorizado que o real. Então, para você conseguir um trocado em euro, você tem que ter muito dinheiro em real. Então, é um investimento muito alto. Então, o que pesou mais pra gente foi isso. Foi essa questão de, cara, a gente tem que pelo menos recuperar aquilo que a gente investiu lá. A gente conseguiu. Então, a partir do momento que a gente viu que o dinheiro já estava recuperado, a nossa segunda preocupação foi emprego. Só que também a gente não se preocupou muito porque o Patrick no Brasil, ele é autônomo. Ele trabalha com moto, né? Ele faz entrega de moto, delivery e tudo mais. Na verdade, essa não é a área dele, né? A área dele é técnico em edificações, mas nos últimos 3 anos ele estava trabalhando com moto e ele estava gostando muito, então é um emprego que a gente sabe assim que ele nunca fica sem, sabe? É dinheiro garantido. Lá onde a gente mora tem muita demanda de motoboy, tipo em restaurante, tem aplicativo também, tem um monte de aplicativo lá, sempre tem frete para fazer, para levar um documento para não sei onde, então a gente já queria voltar ao Brasil pelo menos com isso certo.
Então essa foi a nossa segunda preocupação, comprar moto para ele conseguir trabalhar. Também conseguimos resolver isso, graças a Deus. Ele vai chegar no Brasil, já vai comprar moto e a gente não vai ter mais preocupação em relação a isso. Aí a nossa terceira preocupação era no meu trabalho, porque eu trabalhava num lugar muito bom antes de vir para cá. Em relação a salário, cara, tudo. Eu não tenho o que reclamar do lugar que eu trabalhava de verdade. Era uma escola, né? Eu dava aula de inglês. E eu gostava muito de tudo lá. Tudo. Então, isso era uma coisa que eu ficava pensando, sabe? Tipo, será que eu vou conseguir alguma outra escola tão legal quanto? A Laurinha tinha bolsa também. E olha só, Deus é tão bom que quando a gente estava já, né, nesse planejamento de voltar pro Brasil, já estava procurando passagem, vendo valores e tal. Essa escola que eu falei, né, que eu trabalhei, fez uma publicação falando que eles estavam precisando de professor de inglês. E aí eu falei, eu tô voltando pro Brasil, será que vocês me aceitam de volta? Aí na hora eles falaram que já estavam guardando turmas pra mim. Então eu também vou voltar empregada, graças a Deus, no lugar que eu já trabalhava, que eu já conhecia. Na pergunta também tá sobre moradia, né? A nossa casa ela tá alugada, então a gente não vai conseguir voltar direto pra nossa casa, mas a gente vai pra algum outro lugar que a gente já tá planejando. Assim, eu não vou falar muito aqui porque os planos podem mudar, né? A gente tem alguns planos em mente. A gente tem algumas opções, na verdade. A gente tem 3 opções de lugares para ir quando a gente voltar pro Brasil. Só que a gente só vai decidir mesmo quando a gente chegar lá. Mas casa a gente tem com certeza. A gente não tá indo pra ficar na rua. O que você mais vai sentir falta em Portugal depois que voltar para o Brasil? Cara, com certeza, assim, sem sombra de dúvidas, eu vou sentir falta da segurança daqui. Também vou sentir falta dos preços do mercado. Porque aqui, apesar de ter aumentado os preços, gente, ainda é muito acessível as coisas aqui, entendeu? Essa é a verdade. E com certeza vou sentir falta da igreja que a gente estava frequentando. Muita saudade eu vou sentir, porque a gente gostou muito, sabe, do estilo, a gente se apegou muito às pessoas de lá, então com certeza vou sentir falta. Qual foi o seu maior aprendizado em Portugal? Olha, tiveram muitos e eu diria que todos foram muito grandes, mas eu acho que o maior, eu diria que foi eu entender quem eu sou e o que eu quero pra mim, entendeu? Porque antes de eu vir pra cá, eu sabia, só que eu não tinha 100% de certeza, porque como eu tinha vontade de conhecer outro país, morar em outro país, eu ficava com isso na minha cabeça, sabe? Tipo, mas e se em outro lugar for melhor? E se eu gostar mais? E se abrir outras portas pra mim? Então eu precisava ter tido essa experiência para eu olhar para trás e falar, não, realmente a vida que eu quero é tal vida, de tal forma, eu quero trabalhar com tal coisa. Eu tinha um pouco de dúvida em relação à minha carreira também. Então acho que para mim, de tudo, esse foi o maior de todos. Então a gente está voltando muito melhor, valorizando muito mais cada coisinha que a gente já tinha. Reclamando menos, com certeza a gente vai reclamar bem menos de coisas que a gente reclamava à toa, que eu já percebi que não tinha necessidade de reclamar. Tiveram vários outros, mas enfim, acho que os principais que eu posso citar foram esses. E a outra pergunta, que na verdade foi a mesma pessoa que fez essa pergunta anterior, o que a gente mais sente falta no Brasil? Cara, eu diria que a vida de uma forma geral. Eu sinto muita saudade. Aqui a nossa rotina é muito diferente, o nosso emocional tá muito diferente aqui. Não tem como, né, gente? É uma mudança de vida muito grande. Você ficar longe, tanto tempo longe de pessoas que você tava sempre perto. Aqui eu me isolei demais, porque eu não tenho muito pra onde ir. As poucas pessoas que eu conheço têm amizade, têm as vidas delas, né? Lá no Brasil eu tava sempre indo na minha tia, na minha mãe, ou ia ver um amigo, ou coisa do tipo, ou eu e o Patrick a gente saía, e aqui isso mudou muito. Então, a gente tem muita saudade dessa vida lá. A gente, não sei, a gente não conseguiu ter uma vida assim aqui, sabe? De tipo, de tanto tempo a gente vai sair, vai curtir, vai fazer alguma coisa. A gente não conseguia, não sei porquê. A gente não tinha muito ânimo, sabe? Porque não é a mesma coisa, né? É diferente. Quando você muda de país, você não pode esperar viver a mesma coisa que você vivia no outro país. Você tem que buscar coisas novas, diferentes, mas que também vão ser legais. E a gente teve essa dificuldade, né? Foi algo nosso. Então a gente sente muita falta da nossa casa. Meu Deus, cara, eu fico vendo foto, meus vídeos antigos e... Nossa, eu não vejo a hora de voltar. Sinto muita saudade do meu trabalho, por incrível que pareça. Eu tô em casa já quase 1 ano sem trabalhar, então, tipo assim, eu tô ficando louca já, porque eu até gosto, sabe, de cuidar da casa e tudo mais, mas eu preciso ter uma rotina, eu preciso me sentir viva, sabe? Fazer alguma coisa, ver gente. Então, é isso, a gente tá com muita saudade da família, da Meg, nossa cachorrinha. Quem acompanha os vídeos antigos aqui sabe que a gente tem uma cachorrinha, né? A Meg,
que ficou com a minha sogra e com o meu sogro. Eles ficaram cuidando dela pra gente, né? Até a gente conseguir trazê-la pra cá. Mas como a gente começou a planejar voltar, não fazia sentido ela vir pra cá depois. E acho que é isso, gente. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero agradecer, de verdade. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like. Muito obrigada também a todas as pessoas que fizeram perguntas. Um beijão, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.